Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. O capítulo 42 de Gênesis nos leva a uma importante reviravolta na história de José, quando seus irmãos, sem saber que ele agora era o governador do Egito, vêm a ele em busca de comida. Este encontro traz à tona questões de arrependimento, culpa e redenção, mostrando como Deus estava preparando uma reconciliação entre José e sua família. O capítulo começa com Jacó, pai de José, percebendo que a fome estava severa na terra de Canaã. Ao ouvir que havia grãos no Egito, ele diz a seus filhos: "Por que estáis olhando uns para os outros?" Gênesis capítulo 42, versículo 1. Jacó toma a iniciativa e manda seus filhos ao Egito para comprar alimentos, pois a fome afetava gravemente sua família. 42, versículo 2. Aqui vemos Jacó em uma posição de liderança, tentando salvar sua família de uma crise. 10 dos filhos de Jacó partem para o Egito, mas Benjamim, o filho mais novo e irmão de José por parte de pai e mãe, fica em casa, pois Jacó temia perder outro filho querido. Gênesis capítulo 42, versículo 4. Isso revela o apego de Jacó a Benjamim, especialmente depois de acreditar que José estava morto. Quando os irmãos de José chegam ao Egito, eles se prostram diante dele, cumprindo assim o sonho que José teve muitos anos antes, quando ainda estava em Canaã. Gênesis capítulo 42, versículo 6. No entanto, eles não reconhecem José, que agora está em uma posição de poder, vestido como um egípcio e falando sua língua. José, por outro lado, reconhece seus irmãos imediatamente e lembra-se dos sonhos que tivera. Gênesis capítulo 42, versículo 9. José, mantendo sua identidade em segredo, fala com eles de maneira dura e os acusa de serem espiões, testando-os. Gênesis capítulo 42, versículo 9. Os irmãos, assustados, negam a acusação e explicam que são todos filhos de um mesmo pai e que tem um irmão mais novo em casa e outro que não mais existe. Gênesis capítulo 42, versículo 13. Essa confissão revela o peso emocional que a ausência de José ainda causava neles, embora eles acreditassem que ele estava morto. José decide testar a sinceridade de seus irmãos e diz que um deles deve retornar para buscar Benjamim, enquanto os outros ficariam presos, como prova de que não eram espiões. Gênesis capítulo 42, versículo 16. No entanto, depois de mantê-los na prisão por 3 dias, José modifica o plano e permite que apenas um irmão fique como refém, enquanto os outros retornam com grãos para suas famílias, mas com a condição de que voltem com Benjamim. Gênesis capítulo 42, versículos 19 a 20. Os irmãos, sentindo o peso da situação, começam a refletir sobre sua culpa em relação a José. Eles dizem uns aos outros: "Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava e não o ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia." Gênesis capítulo 42, versículo 21. Esse momento de reconhecimento da culpa é poderoso, pois mostra que, mesmo depois de tantos anos, a consciência dos irmãos estava atormentada pelo que haviam feito a José. Rubem, o mais velho, ainda lembra aos outros que ele os havia advertido a não cometer o crime contra José. Gênesis capítulo 42, versículo 22. O que eles não sabiam é que José os estava entendendo perfeitamente, já que ele falava com eles por meio de um intérprete. Gênesis capítulo 42, versículo 23. Ao ouvir as palavras de seus irmãos e perceber que eles estavam arrependidos, José se emociona profundamente e se afasta para chorar. Gênesis capítulo 42, versículo 24. Esse momento de emoção revela que, apesar de tudo o que José passou, ele ainda sentia amor e compaixão por seus irmãos. Depois de se recompor, José ordena que Simeão seja preso como refém e que os outros voltem para casa com seus sacos de grãos. Porém, ele dá uma ordem secreta aos seus servos para devolver o dinheiro que os irmãos haviam pago pelo grão, colocando-o de volta nos sacos sem que eles soubessem. Gênesis capítulo 42, versículo 25.
Quando os irmãos descobrem o dinheiro em seus sacos durante a viagem de volta, eles ficam aterrorizados, pensando que isso os tornaria ainda mais suspeitos de roubo ou engano. Gênesis capítulo 42, versículos 27 e 28. Ao chegarem de volta a Canaã, eles relatam tudo o que aconteceu a Jacó, incluindo o pedido de José, ainda desconhecido para eles, de que trouxessem Benjamim da próxima vez. Quando eles abrem seus sacos e descobrem que todo o dinheiro havia sido devolvido, Jacó e seus filhos ficam ainda mais aflitos. Jacó exclama: "Temeis-me privado de meus filhos. José já não existe, Simeão não está, e agora levaríeis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim." Gênesis capítulo 42, versículo 36. O desespero de Jacó reflete seu temor de perder outro filho amado, especialmente Benjamim. Rubem, tentando acalmar o pai, oferece seus próprios filhos como garantia de que ele traria Benjamim de volta em segurança. Gênesis capítulo 40, versículo 37. No entanto, Jacó, ainda tomado pelo medo e pela dor, se recusa a permitir que Benjamim vá ao Egito, dizendo: "Meu filho não descerá convosco, porque seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe acontecer algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura." Gênesis capítulo 42, versículo 38. Este capítulo é um poderoso retrato de como Deus trabalha em meio à dor e às circunstâncias difíceis para trazer à tona o arrependimento e a redenção. Os irmãos de José começam a reconhecer sua culpa, e a fome os força a encarar as consequências de seus atos passados. José, por sua vez, está em um processo de discernimento, testando seus irmãos para ver se eles mudaram de coração. Gênesis capítulo 42 nos mostra que Deus, em sua providência, usa as adversidades para promover transformação e cura nas relações familiares, preparando o caminho para a reconciliação que virá nos capítulos seguintes. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia: Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.